Querido povo de Deus, reunido aqui neste centro de convenções, querido povo de Deus que nos acompanha pelas redes sociais da paróquia e da diocese, queridos irmãos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, irmãos e irmãs leigos e leigas das muitas paróquias que estão aqui representadas nesta manhã. Queridos Sr. Charles e Dona Denise, querido diácono Pedro Henrique, escolheste o tema do amor, Caritas, para teu dia de consagração ao ministério presbiteral. Debrucemo-nos sobre os belos textos da Sagrada Escritura que desejas serem iluminadores do teu pastoreio na igreja. Chamas para ti e teu caminho vocacional o traço identitário primordial dos discípulos missionários de Jesus e do cristianismo, o amor. Sem ele não serás nada. Teus mais belos e louváveis dons, e eu sei que tens muitos, seriam nada e não serviriam para nada. Serias tão somente um inútil bem dotado, um competente estéril, um fracassado requintado. Nada mais. Creio, contudo, que tenhas escolhido a virtude cristã do amor para jamais perderes o foco, ou para dar-te um grande e necessário ideal que desejas alcançar pouco a pouco, ou para não te perderes em mediocridades e egolatrias. A motivação veio do teu coração, e agora, através desta celebração da tua unção sacerdotal, estás comprometido pessoal e publicamente com o que o cristianismo tem de mais precioso, exigente e testemunhal. Cito-te alguns versículos da palavra de Deus escrita, para dar-te ainda mais a grandeza e a distinção desta nota existencial, crística e ética do teu sacerdócio. Não podes fugir disto, nem medir-te por baixo. Nisto saberão que sois meus, se vos amardes uns aos outros. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Este é o meu mandamento: amai-vos como eu vos amei. Quem não ama não conheceu a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O amor não faz nenhum mal contra o próximo e é o cumprimento perfeito da lei. A ninguém fiqueis devendo nada, senão o amor. O amor tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é forte como a morte. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas e meus cordeiros. Tu me amas, segue-me. Pedro Henrique, através do amor com que desejas edificar tua história sacerdotal, serás conhecido como de Cristo e como Cristo mesmo. Deverás dar tua vida como Cristo, serás cordeiro de sacrifício. Deverás amar como foste amado por Cristo. Eis o novo do mandamento do quarto evangelho, a medida. Amar como? Mostrar-te-ás como mergulhado no mistério de Deus, mistagogo e íntimo de Deus. Serás não um mentiroso, mas um servo fidedigno. Terás que amar teus irmãos de natureza com tudo que eles são e trazem contigo, os de dentro e os de fora do redil, as ovelhas e os cordeiros, o clero e os fiéis leigos, os que te amarão e os que te odiarão. Terás uma dívida de amor até o juízo final e serás julgado por este critério. Todo feito aos irmãos é feito a Ele. Deverás sofrer tudo, crer tudo, suportar tudo. Isso não é muito? Isso não é muito? Não, Pedro. Não, irmãos. É o caminho, é a medida, é a estatura de Cristo, em cuja rota de plenitude deves tu, Pedro, devemos nós progredir dia a dia. Já te perguntaste, Pedro, qual é a medida do teu amor? Só tu e Jesus sabeis. Só Ele tem o direito de fazer-te esta pergunta, porque só Ele pode ler tua resposta sem palavras, porque Ele lê o coração, o teu coração. Tua sorte, nossa sorte, é que Jesus aceita nossa medida, desde que ela cresça no caminho, passe de medida infantil a quilate maduro e adulto. O texto do chamado de Simão Pedro no quarto evangelho, como ouvimos, é paradigmático e de grande força simbólica para o nosso chamado vivido no sacramento da ordem. Só depois de ter suportado Simão, feito Cefas, feito Pedra, feito Pedro, suportá-lo e suportar as suas dúvidas, impulsividades, medos, apostasias, fugas, é que Cristo o chama. Após a ressurreição, Jesus se manifestou aos discípulos, comeu com eles, ouvimos no texto, e só então se dirige a Simão para saber o que restou naquele coração humano, depois que ele viu, ouviu, testemunhou, aprendeu, creu, duvidou. Não antes, só no fim, Cristo interroga Simão para saber se podia confiar-lhe os seus cordeiros e ovelhas, se tinha amor suficiente para o seguimento e a missão do primado. As perguntas de Jesus e as respostas de Simão Pedro escondem o que nossas traduções bíblicas, infelizmente,
não deixam entrever. Jesus pergunta a Simão sobre um quilate e uma potência de amor. E Pedro responde oferecendo uma medida bem inferior. É assim nas duas primeiras perguntas de Jesus e nas três respostas de Simão. Jesus pergunta a Pedro: tu me amas com amor ágape, com amor com que eu te amei? É a pergunta de Jesus. Duas vezes Jesus pergunta assim. A estas duas interrogações de Jesus, Simão responde: sim, tu sabes que tenho grande amizade por ti. Na terceira vez, Jesus pergunta diferente. Tu tens então grande amizade por mim? Ao que Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, conheces meu coração, tu sabes que só tenho uma grande amizade por ti. É o que tenho hoje, nada mais que isso. Jesus pergunta por amor, Pedro oferece amizade. Jesus quer ágape, Pedro tem filia, isto é, só amizade. Mas Jesus aceita. Eis, Pedro Henrique, nosso consolo inicial. Jesus aceita a medida miúda de Pedro. Jesus aposta numa conversão maior, posterior, e num a mais que virá depois, no caminho, até atingir uma medida agápica, até Simão amar como foi amado, até oferecer no mesmo lenho um amor à altura do que recebeu no lenho do seu mestre, até entender que o amor é mais forte que a morte. Eis o que não percebemos na letra do texto, mas vale saber que é assim. Dom Bruno Forte, arcebispo de Chieti Vasto e renomado teólogo italiano, disse num retiro pregado em Roma aos bispos recém-ordenados em 2014: não é Pedro que se converte a Jesus, mas é Jesus que se converte a Pedro, a sua medida possível de amor, no início do chamado. Contudo, medida pequena no início e plena ao final. Se não te lavar os pés, não terás parte comigo. O Mestre Jesus lavou-lhe os pés, comeu com ele, chamou-o, recebeu dele amor filia para confiar-lhe o rebanho e colheu mais tarde, pelo testemunho do martírio, o amor ágape, que fora amadurecido no caminho missionário do anúncio pascal. Pedro Henrique, irmãos sacerdotes e diáconos, Jesus aceitou nossa medida miúda e inicial de amor, certamente desejando e sabendo que a faríamos crescer no caminho de conversão e missão cotidianas. Importa mais a medida final do que a inicial. Por isso, Pedro Henrique, talvez tua medida de amor seja ainda pequena e infantil, pela tua pouca idade, pelos teus medos, tuas fantasias, tuas preocupações juvenis. Mas te peço, para não passares vergonha ao final, nem te tornares indigno do chamamento, faze dia a dia teu amor mais evangélico, mais encarnado, mais crístico, mais ágape.
supera a medida de hoje. Ela é importante, mas é tão somente inicial. Jesus a aceita, converte-se à tua medida, acreditando que serás mais, amarás mais, darás a tua vida também, perderás o medo de morrer, porque entenderás o poder ressuscitador do amor. No teu caminho de seguimento, passarás do desejo e das fantasias vocacionais à configuração e imitação do Mestre, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. A graça sacramental na tua existência sacerdotal te levará de outro Cristo a Cristo mesmo. A imagem de Cristo e não outra deve reluzir em ti. Não te encantes com outra imagem, nem te preocupes com a tua própria imagem. Preocupa-te com a imagem de Cristo em ti. Se mantiveres em ti tão somente a medida inicial de amor, a de hoje, não serás capaz de retribuir como foste amado, de dar a vida na cotidianidade sem martírio, e muito menos na oferenda radical de ti mesmo para morrer pela fé que professas e ensinas. Jesus agora se converte a ti, Pedro Henrique, aceitando teu sim e teu amor de hoje, mas és tu que deves no caminho converter-te a Cristo. É a pedagogia de Jesus. Para isso, conforma a tua vida ao mistério da cruz do Senhor, contemplando o mysterium crucis, saberás até que medida deves crescer pelo poder do próprio mistério contemplado. Caro diácono Pedro Henrique, quero encerrar minha meditação com palavras de Agostinho. Sinto-me à vontade para fazer minhas as palavras deste outro bispo, mais santo, mais sábio, mais respeitado pela conversão que atingiu. Dizia o bispo de Hipona: a tríplice confissão de Simão Pedro apaga o tríplice ato de negação, para que a língua sirva mais ao amor do que ao temor. Seja serviço de amor apacentar o rebanho do Senhor. Como foi prova de temor, negar o Cristo pastor. Quem apacenta as ovelhas de Cristo como se fossem suas, não ama a Cristo, mas a si mesmo. Que quer dizer, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, senão isto: se me amas, não penses em te apacentar a ti mesmo, mas as minhas ovelhas. Apacenta-as, considerando as minhas e não tuas. Procura nelas minha glória, não a tua, meus interesses, não os teus. Não sejas daqueles que nos tempos de perigo só amam a si mesmos, e tudo o que deriva deste princípio, que é a raiz de todo o pecado. Continua Agostinho: o defeito que mais devem evitar os que apacentam as ovelhas de Cristo consiste em procurar os próprios interesses e não os de Jesus Cristo, destinando ao proveito próprio aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue. O amor de Cristo deve crescer até atingir tal grau
de ardor espiritual naquele que apacenta as ovelhas, que supere até mesmo o natural medo da morte, que nos leva a não querer morrer, ainda que queiramos viver com Cristo. Os pastores, termina Agostinho, são também ovelhas do único rebanho, governado pelo único pastor, Jesus. De todos nós, ele fez suas ovelhas. Por nós padeceu, para padecer por nós, ele mesmo se fez ovelha. Conclui o santo bispo de Hipona. Padre Pedro Henrique, em breve, sê pastor que ama e cordeiro oferecido ao sacrifício da missão. Teu ministério sacerdotal seja amoris officium, serviço de amor, e tua conformação ao cordeiro pascal seja expressão do teu amor filia, tornado amor ágape, e possas dizer, se não agora, ao menos ao final: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes o quão verdadeiramente te amei. Teu ministério sacerdotal desponta num contexto de trágica e desoladora pandemia. Portanto, creio ser oportunas para terminar essas palavras de Santo Ambrósio. Recebeste o munus sacerdotal e, sentado à popa da igreja, governas a barca em meio às ondas. Segura firme, bem firme, o leme da fé, para que as fortes procelas do mundo não te perturbem. Que o Senhor Deus complete em ti a obra que Ele começou e te leve à perfeição do amor, da caridade pastoral do Cristo, pastor e cordeiro, para que um dia sejas contado entre os benditos, no reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo, e que a Virgem das Graças te seja propícia e generosa na intercessão todos os dias da tua missão.